Era 7h20 da manhã quando estacionei meu carro em Seattle. Meu telefone vibrou com uma mensagem de voz, uma única, marcando o fim de 16 anos de dedicação. Achei que seria mais um pedido de favor da minha mãe, algo trivial. Mas a voz dela, quando a ouvi, era fria e impessoal. Glenda, ela começou, sem qualquer emoção. Seu pai, sua irmã e eu concordamos em reestruturar a empresa. A partir de hoje, você não faz mais parte da equipe executiva. Compraremos suas ações. Nosso advogado entrará em contato. Desejamos tudo de bom. A mensagem terminou em um silêncio cortante. Fiquei paralisada, segurando as chaves do carro. Meu coração parecia ter parado. Nenhuma explicação, nenhum aviso. Meu nome foi riscado da empresa como se eu fosse uma estagiária qualquer, não a diretora financeira com 35% de participação. Às 8h10, respondi com uma única palavra: entendido. Sem raiva, sem súplicas, apenas um encerramento frio, espelhando perfeitamente como eles me dispensaram. Em vez de ir para o escritório, dirigi até o advogado que me ajudou com o testamento do meu avô. Precisava de alguém que conhecesse a história da empresa, que soubesse da divisão original da propriedade, meu pai com 40%, minha mãe com 25% e eu com 35%. Lívia, minha irmã, nunca teve ações, mas sempre agiu como se fosse a dona de tudo. O advogado me perguntou se eu tinha certeza. Assenti, sem hesitar. Eles pensaram que eu choraria, imploraria. Não, eles subestimaram a pessoa que rotularam como boa com números, mas sem visão. Em minha mente, sussurrei: tudo bem, se vocês me querem fora, eu irei. Mas não de mãos vazias e certamente não em silêncio. Assinei os documentos para iniciar a venda das minhas ações. Meu advogado encontraria um comprador, não por vingança, mas para fazê-los enfrentar as consequências de suas ações. 16 anos de trabalho árduo, dinheiro pessoal injetado, ofertas de grandes corporações recusadas por lealdade, tudo varrido por uma mensagem de voz. Saí do escritório de advocacia sentindo uma clareza que nunca tive antes. A traição deles não me chocou, foi o golpe final em uma série de desconsiderações silenciosas que eu havia aprendido a ignorar. Mas não mais. Em casa, liguei o laptop e comecei a organizar meus registros financeiros, preparando-me para o próximo passo: vender o que eu possuía, legalmente, com precisão e nos meus termos. Comecei na empresa da família aos 18 anos, logo após o ensino médio. Enquanto meus amigos iam para a universidade, eu estudava finanças em uma faculdade pública e cuidava da contabilidade das fábricas. Meu pai me disse: se você quer provar que não é só a filha caçula mimada, comece trabalhando como todo mundo. Trabalhei de graça por 2 anos. Depois, recebi um salário modesto, mal o suficiente para cobrir aluguel e mensalidades, mas eu não reclamava. Eu acreditava que estava construindo um futuro sólido no legado que meu avô havia construído do zero. Quando meu pai se afastou, aos meus 23 anos, minha mãe, Márcia, assumiu como CEO. Lívia, minha irmã 6 anos mais velha, que estudou comunicação e nunca havia trabalhado em uma fábrica, foi nomeada chefe de relações públicas. Quando perguntei o porquê, minha mãe disse: Lívia tem um rosto para isso. Você é ótima com números, então o escritório de contabilidade é o seu lugar. Assenti, mesmo sentindo as palavras me cortarem. Quando a fábrica principal teve um problema que causou um retorno massivo de pedidos, fui eu quem ficou até de madrugada, verificando o sistema de pagamento. Descobri $320 mil em perdas por erros de preços. Minha proposta de reestruturação do fluxo de caixa fez a empresa se recuperar das dívidas em 3 meses. Lívia, em uma coletiva de imprensa, disse: nossa família executou uma reviravolta ousada e estratégica. Nenhuma menção a mim. Aos 27 anos, tivemos a chance de abrir uma nova instalação em uma cidade vizinha. Minha mãe e Lívia queriam um empréstimo bancário, mas fomos negadas. A reputação da empresa estava abalada. Eu esvaziei minhas economias, mais de $140 mil, e usei minhas propriedades como garantia para conseguir um adiantamento. Não fiz isso para ser uma heroína,
mas para evitar que a empresa caísse nas mãos de investidores externos e perdêssemos o controle de nosso legado. Consegui, mas assim que a fábrica estava funcionando, minha mãe entregou a supervisão financeira a uma consultoria externa. Lívia disse: ela se saiu bem, mas precisamos profissionalizar para crescer. Não discuti, recuei para gerenciar o fluxo de caixa e as declarações fiscais. Tudo o que eu sacrifiquei em dinheiro, tempo, juventude, oportunidades de carreira, gradualmente se tornou esperado. Quando levantava preocupações em reuniões, minha mãe suspirava: ah, Glenda, não complique as coisas de novo. Lívia ria: minha irmãzinha é obcecada por detalhes, ela não vê o quadro geral. Fui me acostumando a ser interrompida, excluída de e-mails importantes, sentada à mesa extra. Eles me chamavam de a garota do livro Razão, como se meu único papel fosse somar e subtrair. Uma vez, alertei sobre riscos de fluxo de caixa em um contrato. Lívia riu, me deu um tapinha no ombro na frente de todos e disse: você se preocupa demais, confie em mim. 3 meses depois, o contrato custou quase $82.000 em estoque devolvido. Ninguém se desculpou, ninguém lembrou do meu aviso. Comecei a entender que, para eles, eu não era uma parceira, eu era o plano de contingência, uma conta bancária ambulante com uma voz educada, e o preço que paguei pela lealdade foi a invisibilidade. Descobri tudo em uma tarde de quinta-feira comum, editando um rascunho de relatório fiscal no café. Mesmo removida da administração, velhos hábitos eram difíceis de abandonar. Ainda acompanhava as notícias do setor e revisava dados do sistema de contabilidade, talvez porque não acharam que eu reagiria, então não revogaram totalmente meu acesso. Distraída, abri o LinkedIn. Uma postagem fez meu peito apertar: Lívia ao lado de um homem desconhecido, Alex Kent, CEO de uma empresa de capital privado conhecida por desmembrar e vender negócios familiares. A legenda: damos as boas-vindas ao Sr. Alex Kent à família Atlas Industries. Um novo capítulo para a fabricação limpa no Pacífico Noroeste. Nenhuma menção a mim. Senti como se estivesse lendo meu próprio obituário. A verdade era clara, eles planejaram me expulsar há muito tempo. Liguei para minha mãe. Ah, isso, ela disse, desdenhosa. Íamos te contar, mas tudo aconteceu tão rápido. Este é um grande parceiro estratégico, eu disse, tentando manter a voz firme. Afeta diretamente a estrutura de propriedade e o valor de minhas ações. Por que não houve uma reunião? Ela fez uma pausa. Você não está lá todos os dias, não achamos que você entenderia as complexidades deste acordo. Eu dei uma risada seca. Quer dizer que não sou qualificada? Quer dizer que você se afastou, Glenda. Você não pode esperar se afastar e ainda ter voz. Sua voz era doce, mas afiada. Então Lívia entrou na ligação. Só assinamos com Alex para levar a empresa para o próximo nível, ela disse. Ninguém te excluiu intencionalmente, mas honestamente, Glenda, você é boa nas pequenas coisas, sistemas de contabilidade, papelada. Isso é uma estratégia global, você verá, tudo vai dar certo, não faça tempestade em copo d'água. Encerrei a ligação. Não queria que me vissem desmoronar. Queria que vissem silêncio, um silêncio calculado. Naquela noite, desenterrei todos os documentos financeiros dos últimos 6 anos, transferências de dinheiro pessoal para as contas da empresa, empréstimos sem juros, contratos de emergência. Nunca guardei isso para reivindicar crédito, mas agora cada número se tornou prova inegável. Eu nunca estive de fora. Se eles operaram pelas minhas costas, eu responderia com dados, precisos e irrefutáveis. Não houve lágrimas, nem telefonemas raivosos, nem súplicas. Eu sabia que qualquer resposta emocional apenas alimentaria a narrativa que minha mãe e Lívia sempre usaram. Glenda é muito emocional, não é feita para decisões de alto nível. Em vez disso, abri meu laptop e recuperei um arquivo que eu vinha compilando subconscientemente há anos, um registro completo do trabalho financeiro que fiz para a empresa. Guardei cada contrato manuscrito, cada captura de tela de transferência bancária, cada e-mail não oficial pedindo que eu cobrisse um empréstimo. Não por paranoia, mas porque sempre acreditei que os dados nunca traem. Liguei para Dan Riley,
um advogado de negócios em Portland, que me ajudou com o espólio do meu avô. Ele não era de oferecer palavras de conforto, mas quando terminei de explicar, disse: Glenda, eles mexeram com a pessoa errada. Começamos a trabalhar imediatamente. Dan enfatizou: se eles quisessem te comprar, teriam que seguir o processo adequado, e se assinaram com um terceiro sem seu consentimento como a segunda maior acionista, estavam em violação de múltiplas regras operacionais. Comecei a auditar cada contribuição dos últimos 10 anos, transferências de dinheiro, empréstimos em meu nome, impostos que cobri, contratos de fornecedores que assinei. Tudo tinha um rastro de papel, carimbos de data mora, originais, confirmações. 3 dias depois, o escritório de Dan emitiu um aviso oficial à empresa. Eu estava rejeitando qualquer compra forçada e exigindo total transparência sobre o acordo com Alex Kent. Não me surpreendi com o silêncio. Dan sorriu. Eles estão apostando que você vai ceder ou não tem provas. O que eles não sabem é que você tem as duas coisas que eles estão perdendo: paciência e documentação. Avançamos com o plano B. Encontrar um investidor externo para adquirir minha participação de 35%, não pelo preço de barganha que minha mãe e Lívia esperavam, mas em meus termos e pelo valor real que eu conhecia melhor do que ninguém. Dan contatou um grupo de capital privado de Chicago. Preparei um arquivo abrangente, minhas contribuições financeiras, prova do meu papel em crises, um resumo de risco legal e um relato completo da exclusão sistemática que sofri. Quando os investidores terminaram de ler, fizeram apenas uma pergunta: você está pronta para assinar o contrato de venda assim que for legalmente permitido? Assenti. Então, em uma manhã de quarta-feira, Dan ligou. Eles concordaram, ele disse. Os investidores comprarão 35% de suas ações. O pagamento integral será transferido para a custódia dentro de 72 horas após a assinatura. Senti uma estranha calma. Eu não havia escolhido a luta que eles esperavam, eu escolhi o jogo que controlava. 3 semanas depois do pedido legal inicial, Dan e eu estávamos sentados em uma sala de conferências com representantes da Ember Group Investments, um fundo que intervinha em empresas familiares fragmentadas. Eles não perguntaram por que eu queria sair, mas sim sobre números e risco legal. Eu tinha ambos. Abri a pasta e os guiei por cada investimento que fiz, cada vez que atuei como retaguarda financeira, cada decisão crítica que ajudei a conduzir. Uma das consultoras sênior, a senhorita Fields, perguntou: há quanto tempo você faz isso? Desde os 18 anos, eu disse. Comecei na sala de arquivos, passei para as finanças 2 anos depois. Ela assentiu lentamente. E quanto desse trabalho foi formalmente compensado em salário ou dividendos? Eu dei um pequeno sorriso. Muito pouco, mas guardei os recibos, cada transação, documentação, assinaturas e e-mails. Ela não disse mais nada. Menos de 24 horas depois, Dan recebeu o e-mail de aprovação. A New Horizon adquiriria meus 35% por quase o dobro do que minha mãe e Lívia haviam tentado negociar. Uma videochamada foi realizada no dia seguinte para finalizar os termos. Assinei com autoridade. Na segunda-feira seguinte, entrei no escritório de Dan. O vento estava fresco, mas minha mente nunca esteve tão clara. Na sala de conferências, assinei os documentos página por página. É isso, Dan murmurou. Olhei para ele e assenti. De agora em diante, ele disse, eles não podem mais te chamar de estranha. Não porque você pertence, mas porque você acabou de ir embora com todo o poder que eles nunca pensaram que você usaria. 48 horas depois que assinei a transferência de ações, a diretora executiva da New Horizon enviou um aviso oficial ao Conselho da Atlas Industries. O fundo era agora um investidor estratégico com 35% de participação e iniciaria uma auditoria abrangente. Não ouvi nada no primeiro dia, mas na segunda manhã, meu telefone não parava de tocar. 12 chamadas perdidas da minha mãe, 6 do escritório principal e 7 da Lívia. Não atendi. Continuei meu novo trabalho de consultoria financeira freelance. Eu tinha uma vida própria agora, não mais acorrentada a falsos jantares de família ou reuniões de conselho onde eu estava lá apenas para tomar notas. Por volta das 14 horas, um número desconhecido apareceu e atendi.
A voz na linha estava trêmula. Glenda, é a mamãe. Mantive-me em silêncio. Eu sei que você vendeu suas ações, mas eles estão congelando tudo, Glenda. Eles querem 5 anos de registros financeiros, estão questionando os fluxos de investimento para a nova fábrica, o contrato com Alex, até mesmo os empréstimos não divulgados aos acionistas. Mantive meu tom neutro, apenas coopere. Eles estão apenas fazendo o que investidores responsáveis fazem. Ela fez uma pausa, então baixou a voz, suplicante. Você pode ajudar, certo? Você ainda tem backups dos relatórios que fez, se você pudesse apenas dizer a eles. Cortei-a gentilmente. Você costumava dizer que eu não entendia as camadas complexas da empresa, que eu era apenas a que fazia as contas. Você me queria fora e conseguiu. Agora, você e Lívia podem lidar com as coisas estratégicas que vocês são tão boas. 2 horas depois, Lívia ligou. Atendi para ouvir como o rosto da empresa lidaria com os holofotes se virando contra ela. Glenda, você está destruindo tudo, Lívia quase sibilou. Eles não são quem você pensa que são, eles estão desmantelando tudo. Você tem que ligar para eles. Interrompi, minha voz calma. Por que não usa essa sua visão estratégica global para negociar? A mamãe está desmoronando, Glenda, eles estão ameaçando processos, congelamento de ativos, nos forçando a vender. Suspirei. Lívia, você sempre disse que eu só lidava com tarefas menores, não me jogue as maiores agora. E encerrei a ligação. Às 20 horas, Dan me enviou a análise preliminar da New Horizon. Eles listaram quase 14 irregularidades nos relatórios financeiros da Atlas Industries nos últimos 3 anos, incluindo um empréstimo de curto prazo não divulgado de $750 mil. Encaminhei as descobertas para minha mãe e Lívia sem comentários, apenas uma linha. Consulte a seção 5.3, página 17. 1 hora depois, Lívia mandou uma mensagem. Entendi. Você está planejando isso há um tempo? Eu não respondi. Eles só precisavam entender que meu silêncio nunca foi rendição, foi a calma antes do gatilho ser puxado. Na 3ª semana da auditoria, não era mais uma rachadura, era um colapso estrutural. O rascunho da New Horizon tinha 39 páginas, com várias seções marcadas em vermelho profundo, sinalizando violações graves. Nos últimos 4 anos, a Atlas Industries havia acumulado silenciosamente mais de $3,5 milhões em dívidas. Parte dessa dívida havia sido coberta silenciosamente por minhas próprias economias, rotulada como adiantamentos internos, nunca devidamente documentada. Eu não me arrependi de ajudar, me arrependi de acreditar que eles algum dia reconheceriam isso. E agora, não havia mais ninguém em quem pudessem se apoiar. A New Horizon emitiu um memorando urgente ao Conselho, suspender todos os investimentos em expansão, congelar todos os fundos de crédito internos e enviar os registros financeiros à autoridade legal que lida com fraude corporativa. Dan me deu a notícia. Glenda, isso pode escalar para um caso de fraude acionária. Não fiquei surpresa, apenas perguntei, e Alex quente? Dan exalou. Parece que eles prometeram a Alex termos muito além de sua autoridade legal. Tudo o que eles sussurraram, construído sobre autoconfiança e acordos de bastidores, estava se desvendando camada por camada. Recebi um e-mail de um ex-funcionário. Você foi o pilar que manteve esta empresa de pé. Agora eles sabem quem era a verdadeira fundação. Minha mãe, Márcia, finalmente ligou novamente. Era depois da meia-noite. Não atendi. A mensagem de voz dela foi mais longa, sua voz falhou, exausta. Glenda, eu sei que você está com raiva, mas nunca pensei que chegaria a este ponto. Eu preciso de você. Se você pudesse apenas me mostrar como consertar isso, você sempre foi a única que manteve as coisas sob controle. Eu ouvi, então desliguei. Não apaguei, mas também não respondi. Lívia publicou uma longa declaração no LinkedIn, insinuando que ex-funcionários haviam virado as costas por razões egoístas. Os comentários se dividiram, com ex-funcionários que trabalharam comigo defendendo a verdade. Um escreveu: trabalhei com a Glenda. Sem ela, a fábrica teria fechado em 2020. Não se esqueça disso.
Não precisei responder, a verdade estava falando por si mesma. Uma semana depois, rumores circulavam de que Alex Kent havia contratado um advogado. A New Horizon impressionou ainda mais, solicitando registros financeiros desde 2014, quando eu era a única que lidava com o orçamento. Um executivo financeiro sênior de uma empresa global me enviou uma oferta de emprego com um bilhete. Ouvi falar de você, o tipo de pessoa que se afasta de uma empresa, mas deixa para trás um rastro forte o suficiente para fazer o mercado parar e olhar para trás. Eu não respondi imediatamente. Entendi que não era apenas uma oferta de emprego, era um sinal. Um sinal de que eu não precisava mais ser a silenciosa nos bastidores, julgada por sussurros. Estranhos, aqueles que viam através de dados e resultados, me reconheciam mais claramente do que as pessoas que compartilharam a mesa de jantar comigo por quase 2 décadas. Eu sabia que isso não era apenas entre mim e minha mãe, ou entre mim e Lívia. Isso era consequência de decisões tomadas no escuro, escolhas que eles pensaram que ninguém rastrearia. Ninguém paciente o suficiente para retroceder cada passo. Mas havia eu. Eu havia guardado cada recibo, cada e-mail, cada transação, não por vingança, mas para o caso de chegar o dia em que eu precisaria deles. E esse dia havia chegado. Eu não comecei o incêndio, mas quando eles me cortaram, apagaram meu papel, silenciaram minha voz, eles mesmos acenderam o fósforo. Não voltei para Spokane. Eu finalmente aceitei que algumas peças nunca foram feitas para se encaixarem de novo. A Atlas Industries não era mais minha e, a verdade, nunca foi de fato, não importa quantos anos eu dediquei, quantos dólares eu injetei para curar suas feridas ou quantas noites eu passei para auditar os números. Eu costumava pensar que, se eu apenas me esforçasse um pouco mais, provasse o suficiente, seria aceita. Mas a vida não funciona em alguma equação exata de esforço igual a amor. Agora moro em um pequeno apartamento em Portland. É o primeiro espaço na minha vida que posso realmente chamar de meu, desvinculado de obrigações, intocado pelo legado que outros sempre assumiram entender melhor do que eu. Aceitei um papel de consultoria em uma rede de startups lideradas por mulheres. Cada manhã, ainda preparo meu café, leio notícias e verifico meu e-mail, mas meu coração não dispara mais ao pensar em uma ligação surpresa da minha mãe. Ninguém presume que estou disponível por padrão agora. Redesenhei as linhas, firmes e claras. Não atendo chamadas não agendadas, não aceito convites para reuniões apenas para me manter informada, não deixo ninguém me dizer que eu deveria ser mais compreensiva. Minha relação com minha mãe e com Lívia não foi completamente cortada, mas não é mais próxima. Trocamos saudações em feriados ocasionalmente. Não as bloqueei, mas também não tento consertar o que já está quebrado. Aprendi que a família nem sempre é onde o amor vem incondicionalmente. Sem respeito, tudo o que resta é uma casca vazia de obrigação. Minha verdadeira família, encontrei lentamente em pessoas que não compartilham sangue comigo, Dan, Mary, e eu mesma, a versão de mim que sabe como proteger, não apenas suportar. Algumas noites, ainda fico pensando no que perdi, não o dinheiro, não as ações, mas a crença de que, se eu apenas tentasse mais, poderia consertar tudo. Essa crença se foi. Mas encontrei algo mais, liberdade. Não a liberdade superficial de não ter um chefe, mas a liberdade profunda e silenciosa de não precisar mais da aprovação de pessoas que uma vez me trataram como uma ferramenta. Não preciso mais ser vista, eu me vejo. Não preciso mais ser reconhecida, eu reconheço o que construí. Não estou esperando por um pedido de desculpas e não preciso do arrependimento deles. Obrigada por ouvir o relato de Glenda. Se essa história te inspirou, curta e compartilhe esse vídeo, e se inscreva no canal para mais histórias surpreendentes. Conte sua opinião aqui nos comentários, queremos muito saber.